Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é terça-feira, 18 de março e parece no nosso Benfica não aprendemos com os erros. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 18 de março e no dia 18 de março de 1945 o Benfica recebia no campo do Campo Grande, em partida a contar para a 15ª jornada do Campeonato Nacional, o Futebol Clube do Porto. A equipa do Benfica, orientada por János Biri, entrou derrompante na partida e ao intervalo já ganhava por 3-0. Após Rogério ter inaugurado o marcador, o ataque benfiquista foi autenticamente demolidor. E na segunda parte, mais do mesmo, uma autêntica obra-mestra de János Biri e do seu Benfica, e o Benfica acabaria por golear o Futebol Clube do Porto por uns contundentes 7-2. E faltando assim 3 jornadas para acabar o campeonato, esta foi uma vitória importantíssima para que o Benfica se pudesse sagrar campeão nacional nesta mesma temporada, mostrando uma vez mais que o Benfica era bastante superior aos campeões do Norte. E agora sim, vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que esta semana teremos o Bola ao Centro na quinta-feira. Assim sendo, a nossa tertúlia de desporto e de análise desportiva esta semana será na quinta-feira às 9h30. Após o jogo da Seleção Nacional, estaremos aqui em direto a debater e a fazer o rescaldo da vitória do Benfica deste fim de semana frente ao Rio Ave e faremos também um ponto da situação para avaliar aquilo que resta jogar do campeonato e também da Taça de Portugal. Por isso já sabes, esta quinta-feira vem ficar connosco na Bola ao Centro às 9h30. E agora sim vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Gustavo Sá é sonho de verão. O médio do Famalicão impressiona e é seguido com atenção em Alvalade. O Internacional Sub-21 tem uma cláusula de 50 milhões de euros. E entretanto Gyökeres dispensado da seleção da Suécia. Só gostava de ver se fosse então um jogador do Benfica que, estando na plenitude das suas capacidades, fosse assim dispensado da sua seleção numa altura tão importante para o campeonato. Mas enfim, nem sequer vou meter aqui por estes caminhos. Relativamente aqui a Gustavo Sá, acho que é um grande valor do desporto nacional e se realmente acabar no Sporting seria uma pena que o Benfica não se conseguisse adiantar aos Leões para um jogador que eu acho que tem um futuro bastante promissor. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Operação Pretoriano. Fernando Madureira quebra o silêncio. O macaco diz que mobilizou a claque e que agiu para apagar fogos. A versão do polaco e as ameaças a Catão. E Vilas Boas é ouvido depois de amanhã em tribunal. Ainda aqui na parte esportiva, Moura na linha de Alex Telles. O lateral em curva ascendente já soma 7 assistências pelo Futebol Clube do Porto. E, entretanto, Alexandre Pinto da Costa doa ao clube o espólio do pai. O filho afirma que o antigo presidente foi mal acompanhado nos últimos anos. E temos então as águas que continuam bastante turvas e tumultuosas para os lados do Dragão. É os processos em tribunais, é os antigos presidentes, é os atuais presidentes e as coisas parecem não ter um rumo bastante calmo. Ainda aqui no Casa Pia, Trofense reclama verba por Mukendi. Acionados mecanismos legais para encaixe superior a 1 milhão de euros. E na seleção, diz ainda Nuno Mendes que trabalho para ser um dos melhores. Enfoque no PSG, mas concentrado na Dinamarca. E atenção, concentrado para a partida com a Dinamarca. Aliás, para a dupla partida com a Dinamarca que Portugal vai ter ao longo dos próximos dias, durante esta paragem de seleções. Mas a nós o que nos interessa é sim o destaque do nosso Benfica. Aktürkoğlu ganha físico e protagonismo. O turco cumpre programa específico que inclui nutrição e sono. E deve ser o único jogador do Benfica que tem um plano específico para nutrição e descanso. Meus amigos, sinceramente, isto quando não há muita coisa para falar ou quando não se tem notícias, mete-se qualquer coisa na capa. E agora vão dizer que é por causa desta nutrição e sono que Aktürkoğlu tem estado assim a render a baixo nível, à exceção da última partida, que como é evidente rendeu ao mais alto nível. Partida essa que já se encontra disponível o vídeo de análise aqui do canal. Por isso aconselho que passem por lá, ouçam então a minha opinião e deixem a vossa nos comentários. Que é para vermos então, para tentar perceber então porque é que o Benfica não teve uma exibição mais conseguida. Se foi apenas falta de pontaria ou se foram os erros individuais dos jogadores que determinaram essa vitória curta diante do Rio Ave. Enfim, vamos agora ver então os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Garras para o Leão.
Gyökeres vai ter descanso e pode preparar a reta final da época. Tomášan dispensou da seleção e diz que jogou com dores no fim de semana. Entretanto, o alemão rendido a Kenda faz tudo com grande qualidade. Temos ainda aqui Pote e Sanjustos que recuperam até a reboleira e Nuno Santos traça o objetivo. Sou maluco, mas contestar no Jamor. Entretanto, o acrílico partido na Supertaça, o Tribunal Arbitrário do Desporto anula castigo de 8 jogos. E eu aqui, sobre a parte desportiva do Sporting, não tenho muito a dizer, porque isto cabe realmente aos sportinguistas e avaliar se está a ser feita a melhor gestão de homens ou não, mas relativamente aqui a esta situação de Nuno Santos, acho uma autêntica vergonha. Na altura fui bastante crítico e disse, e volto a repetir, se fosse um jogador do Benfica a ter feito aquilo, eu exigiria que o jogador fosse castigado, pois não é um comportamento exemplar para um profissional do desporto, e muito menos para um clube da dimensão do Sporting, que ao fim e ao cabo tem milhares e milhares de fãs espalhados por Portugal e pelo mundo, e realmente aquele não é um exemplo que se dê aos fãs, pois queixamos da violência nos estádios quando são os próprios jogadores a incitar à mesma. E esta anulação do castigo, na minha opinião, é uma autêntica vergonha. Ainda aqui na seleção, Nuno Mendes chega em alta. Temos o sonho de ganhar a Liga das Nações e espero que o Sporting seja campeão. Entretanto, Bernardo Silva está em pleno e o Ginásio Clube Português faz hoje 150 anos. E aqui, desde este humilde canal, os nossos parabéns ao Ginásio Clube Português por esta efeméride tão bonita. Não é todos os clubes que podem estar assim ao luxo de dizer que chegaram aos 150 anos de existência. Relativamente aqui à nossa seleção, só espero que realmente a nossa seleção ganhe agora contra a Dinamarca e chegue ao final desta competição e possa levantar o caneco uma vez mais. Pois ao fim e ao cabo, não são apenas os jogadores da seleção que querem ganhar este troféu, nós portugueses também queremos que eles ganhem, para todos podermos fechar assim em conjunto. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Caetano comprou ações a Pinto da Costa. É o terceiro maior acionista individual. O antigo médio pagou 350 mil euros. E, entretanto, Alexandre Pinto da Costa diz que o meu pai esteve mal acompanhado. Na Operação Pretoriano, Macaco acusa Vilas Boas e Catão é ameaçado à saída do tribunal. E realmente, é como eu estava a dizer há pouco, as águas estão bastante convulsas para os lados do norte, com acusações e ameaças. E isto está longe de ter, assim, o capítulo final todo escrito. Mas, enfim, vamos a ver mais um destaque do nosso glorioso. Quero ficar à frente de Gyökeres, que é um garante Edal, que junta-se à Suécia a pensar no campeonato. Entretanto, Trubin diz que foi um mês difícil e Tomás Araújo está de rastos. Conheço os números que explicam a sobrecarga. E é assim, relativamente aqui a Tomás Araújo, eu não percebo os números que justificam a sobrecarga, pois ao fim e ao cabo eu vi alguns jogos do Benfica durante este último mês, onde Leandro Santos foi assim titular, dando descanso a Tomás Araújo, por isso não me faz qualquer lógica estamos aqui a falar de sobrecarga e de números, quando houve outros jogadores no plantel que inclusivamente com lesões praticaram futebol ao mais alto nível, com mais minutos do que Tomás Araújo. Caso, por exemplo, de Arsens, caso, por exemplo, de Coxu, caso, por exemplo, de Otamendi, alguns deles com lesões, outros sem lesões, como é evidente, ou inclusivamente Álvaro Carreras. Isto só para estar a falar dos jogadores do setor mais recuado encarnado. E assim sendo, se aqui não aprendemos algo com a situação de Di Maria, foi estar a pôr um jogador em campo que não se encontra recuperado a 100%. Já fizemos esse erro com Di Maria e pagámos caro, e agora voltamos a fazer o mesmo erro com Tomás Araújo, pois o jogador não estava a 100% para a partida com o Rio Ave. No entanto, a equipa técnica do Benfica decidiu arriscar e agora o jogador ressentiu-se da lesão. Quanto tempo é que vai estar parado, eu só espero que não seja muito e que esta pausa das seleções seja mais que suficiente para debelar assim as suas moléstias musculares, digamos assim, pois ao fim e ao cabo é disso que se trata. Acho que não há aqui uma lesão em si, apenas um recair ou não estar completamente apto para poder voltar a jogar a 100% e assim sem terá que fazer trabalho de ginásio e de fortalecimento muscular. Mas enfim, isto é problemas para o departamento médico do Benfica e não para nós aqui, que nos limitamos aqui a dar a nossa opinião e pouco mais sabemos. Mas uma coisa que eu não gosto neste Benfica de Bruno Lage é que dão estes parceiros médicos a dizer jogador 100% recuperado e depois vemos as atitudes e os desempenhos dos jogadores em campo e percebemos perfeitamente que andam a jogar limitados. Enfim, vamos agora ver o último jornal desportivo e o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Pavlidis como João.
grego igual a desempenho de Félix na época de afirmação no Benfica. Entretanto, Mauro Xavier não fecha a porta à candidatura à presidência encarnada. E é assim, eu aqui sobre eventuais candidaturas ou supostas intenções de candidatos ou delegados candidatos a candidatar-se ao ato eleitoral de outubro de 2025 para a presidência do Sport Lisboa e Benfica, não me quero estar a pronunciar. Vou-me pronunciar sim sobre Mauro Xavier ou qualquer outra pessoa a partir do momento em que oficializem a sua candidatura. Pois até lá não faz qualquer sentido, cada vez que os jornais ou as pessoas se insinuarem ou postularem para tal, estar aqui a comentar e a perder o nosso tempo, pois ao fim e ao cabo é disso que se trata, avaliar e analisar candidaturas que são reais, e se o Mauro decidir avançar, irei assim dar a minha opinião. Relativamente aqui a Pavlo e diz João Félix, os números podem ser semelhantes, mas as posições e os desempenhos são completamente diferentes. Por um lado estamos a falar de um jogador virtuoso com muito talento, que era o caso de João Félix na altura, e por outro lado estamos a falar de um goleador efetivo. Embora os números de golos e assistências possam ser similares, quer o perfil do jogador, quer o seu desempenho em campo, nada tem a ver. Ainda aqui na seleção, o novo presidente jantou com os jogadores, e no Sporting, Trincão de olho na braçadeira. O processo de renovação pode dar novo estatuto no plantel. Já no Futebol Clube do Porto, Madureira culpa Vilas Boas pelos incidentes na AG de novembro. E aqui são estas então as notícias desportivas do dia de hoje, e para mim o grande destaque vai assim para a recaída da lesão de Tomás Araújo, não para os números de Pavlidis, que isso é algo que já se sabe, ou para o sono e nutrição de Aktürkoğlu, que não faz qualquer sentido. A mim o que me preocupa é que o Benfica possa perder ou ter jogadores limitados do ponto de vista físico, ou com lesões, ou que andam a arrastar lesões já há vários meses, como é o caso da Di Maria, que já anda preso por arames há algum tempo, e agora com a lesão e o recair da lesão, já leva mês e meio sem jogar ao mais alto nível. E isto sim que é preocupante, pois vamos ter agora em um mês de abril bastante completo, a jogar praticamente 2 vezes por semana, na maior parte das semanas, e isso vai trazer assim um desgaste acentuado aos jogadores. E só espero que o Benfica faça um bom plano, e especialmente o Bruno Lage faça rotação nos seus jogadores, pois ao fim e ao cabo não podemos estar sempre a jogar com os mesmos 12 ou 14. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!